Senador aponta suspeitas gravíssimas de fraude no Senado envolvendo o senador Randolph Rodrigues para uma CPI contra o governo Bolsonaro. Assista. Essa gravíssima denúncia de falsidade ideológica de um senador está caindo sobre as costas do senador Randolph Rodrigues, porque é ele que está liderando aí a coleta de assinaturas, por parte da senadora Rose de Freitas, de que a assinatura dela surgiu ao acaso ali na lista de assinantes. E aí o agravante maior, na hora que ele é confrontado com essa denúncia ali em plenário, ele cai num acesso de riso ali, claramente nervoso, porque não imaginava que ia ser denunciado e de forma tão escancarada e simplesmente não tinha como se defender. Ficou claro que houve uma tentativa de forjar assinaturas ali para forjar apoio. Ora, o Senado tem o que discutir, tem muito o que discutir, ele tem sim essa função de fiscalizador, mas vamos lembrar, essa investigação específica que a Amanda traz aí como bombástica, envolvendo o MEC, pastores, FNDE, possivelmente, né, envolvendo esses atores, já vem sendo investigada por órgãos competentes, com técnicos competentes, desde agosto do ano passado, por denúncia do próprio ministro, né, então ministro Milton Ribeiro. A CGU tanto confirmou que havia uma possibilidade de, sim, aquilo ser um pouco mais do que indícios, que encaminhou para a Polícia Federal, que vem investigando. Então, Randolph agora querer sapatear em cima disso e dizer eu sou o maior investigador do Brasil é uma piada pronta. Não, ele na verdade está analisando a realidade, né? Porque é um cinismo você fazer uma balbúrdia dessa num ano eleitoral, depois de já ter feito uma CPI meramente eleitoreira, e a Amanda aí confirma o discurso, a narrativa da esquerda de que era uma CPI para desgastar o governo, quando ela diz que o maior período de desgaste do governo Bolsonaro foi quando a CPI estava em andamento. Óbvio, era todo dia a imprensa ali aplaudindo aqueles senadores que não traziam nada de consistente, só narrativas. Os especialistas, os cientistas que efetivamente estavam debruçados sobre as questões da pandemia, viram os senadores darem as costas para eles e abandonarem o depoimento, provando que eles não estavam interessados em ouvir o que se sabia da pandemia por parte de quem estava efetivamente estudando, e sim ouvir aquelas médicas cantoras, aquela bióloga ali se fazendo de grande especialista. Então era um palco, era um circo efetivamente, por isso que ficou apelidada de CPI do circo, e por isso que tão logo encerraram os trabalhos, tudo foi caindo por terra, porque os órgãos de investigação efetivamente, aqueles técnicos que se debruçam de forma séria sobre todos os aspectos de uma investigação, foram vendo que é tudo aquilo que tinha sido levantado pelos senadores do chamado G7, que eram os senadores de oposição, foi caindo por terra, e agora são esses mesmos fazendo um esperneio aí, querendo dizer que tem muito apoio e vendo as assinaturas serem retiradas. A gente ouviu agora há pouco o senador Álvaro Dias falando em nome do Podemos, e justificando a retirada de assinaturas por parte de alguns senadores do Podemos, e dizendo que quando é proposta uma lista de assinaturas ali para a abertura de CPI, é de praxe eles irem assinando, mas depois, quando se interam do conteúdo, se vêem que não tem consistência, retiram mesmo a assinatura. Então, senador Álvaro Dias considerando normal a retirada de assinatura. Bom, primeiro a gente já sabe que essas CPIs não dão em nada. Nós vimos a CPI da pandemia, conhecida popularmente como CPI do circo, né, onde se fez muito barulho, mas nada se comprovou. Foi apenas um palanque eleitoral para o Randolph, para o Renan e para o Omar Aziz. O Randolph quer novamente repetir a dose, agora ter um novo palanque em período pré-eleitoral. Dessa vez tratando do assunto educação, CPI do MEC. Mas ele foi além, não basta ter feito aquele circo da CPI da pandemia, da CPI da Covid, não basta ser o senador e o respectivo partido que entram com ações judiciais diariamente, né? Pedindo para o Supremo Tribunal Federal interferir em tudo que o governo federal faz, em tudo que o presidente Jair Bolsonaro fala, né? Como se fossem eles a governar o Brasil e não aquele que foi eleito pela maioria dos brasileiros em 2018. Agora, nessa CPI, ou essa pretensa CPI, esse show de horror relativo à acusação de falsificação de assinaturas e de desvio, né, de intenção do que pretendiam os colegas senadores que teriam subscrito. A verdade é que vários
tiraram suas assinaturas e tiraram porque estão vendo que é mais uma manobra do Randolfo Rodrigues, mais uma. Praticamente são centenas, porque quase todo dia tem ações, medidas, declarações, pedidos de CPI do Randolfo, que gosta desse holofote, gosta desse palanque, gosta de criar essa sensação, né, como se fosse ele o grande paladino da moralidade e da ética do Senado, que nós sabemos que não é assim. Então, na prática, infelizmente, o que nós estamos vendo é tumultuar o cenário político brasileiro num ano que deveria estar votando as reformas, a privatização dos Correios, que está lá parada no Senado, a privatização da Eletrobras, que está lá parada no Senado, a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que está parada no Senado, ou seja, deveriam fazer o dever de casa, que já estão muito atrasados. Senadora faz acusação de fraude de assinatura no Senado e Randolfo Rodrigues, responsável pelo processo, se descontrola. Confira. Não assinei a CPI e, no entanto, meu nome constava no rol de assinaturas da CPI. O que eu vou pedir para Vossa Excelência? Primeiro, não aconteceu comigo, não fui a primeira. Mas ninguém pode tomar posse da assinatura com expediente digital para colocar o nome de uma pessoa desta casa, qualquer senador que chegou agora, que é dos que estão aqui, para dizer que apoiou tal requerimento ou uma comissão parlamentar de inquérito. Eu fiquei o tempo todo me debatendo com a minha assessoria sobre isso. Não obtive resposta satisfatória, porque contra isso não há resposta. Isso é uma fraude. Quero pedir a Vossa Excelência, porque a resposta não me atendeu. É um problema técnico, de ordem técnica? Não existe isso. Outros parlamentares passaram por essa situação, mas isso é uma fraude. Quem fez isso tem que ser expulso dessa casa. Está se apropriando do meu crédito político pessoal, da minha responsabilidade e da minha autonomia, que ela é intransferível. E, portanto, eu peço ao Excelência pela seriedade. Eu talvez não ocupasse esse microfone para falar com ninguém, procurasse outros caminhos. Mas, Vossa Excelência, eu conheço. Vossa Excelência tem os seus ditames que, inclusive, nos preside aqui nessa casa. Entre eles está a verdade absoluta, a seriedade absoluta. Portanto, eu não aceito que tenha sido feito isso. Por qualquer razão, porque a Rose trabalha 24 horas, porque a Rose não está aqui, não aceito. Queria pedir a Vossa Excelência, por favor, que apure para que não aconteça com qualquer outro senador nessa casa, aqui ou em qualquer outra casa. Não assinei a CPI. Se eu decidir apoiar amanhã, vou assinar como sempre fiz publicamente. Mas não se arvore quem estiver atrás de uma mesa com pequena sinetinha lá para dizer que em meu nome vai tomar uma decisão que só cabe a mim tomar. Eu juro que eu estava lá atrás e vim aqui que eu não entendi realmente isso e até quis saber. Uma CPI que é para, segundo dizem, apurar se alguém intermediou alguma coisa no Ministério, intermedia a assinatura de uma senadora na própria CPI? É isso? É qualquer preço? Qualquer preço? Ora, há algum registro sobre a mesa de pedido de comissão parlamentar de inquérito? Não, absolutamente nenhum, senador. Perfeito. Então... Perfeito. Vossa Excelência tem a palavra, havia pedido a palavra? Ah, sim, tinha agora para o outro assunto. É porque era só para fazer esse rápido esclarecimento, mas tudo bem. Eu até tinha esquecido, mas obrigado, presidente. Bom, recomposto, depois disso... Recomposto. Presidente, é só fazer minhas as palavras. Só fazer minhas as palavras. Apresentar... Se Vossa Excelência quiser, eu posso passar a palavra a um outro senador até Vossa Excelência se recompor. Perfeito, presidente. Então, Vossa Excelência tem o prazo para ser reconferentes. Não há nenhum apontamento em relação à senadora Rose. Há um requerimento que teria constado da assinatura da senadora Rose, que ela indica que não assinou. Então, esse fato será apurado pelo setor próprio do Senado Federal. Talvez por uma CPI, inclusive. Por que não? Por que não? Se o sistema permite isso, vocês estão achando graça do... por que não uma CPI? É um fato objetivo, determinado. Não, eu não vou ouvir determinado e uma fraude gravíssima. Ué. Voto número 82 da eleição de 2019 também não foi apurado ainda.
Na eleição para presidente do Senado tivemos 82 votos, cédulas. E ninguém sabe o que aconteceu. De Freitas. Foi feita uma pergunta à mesa